Paz do Senhor, irmãos. Convoco todos os irmãos em nome de Jesus e convoco os irmãos para assistir esse vídeo e dou a paz do Senhor a todos os irmãos quatro cantos da terra. Esse vídeo, irmão, eu venho comentar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil, e acontecendo nas nossas igrejas. Esse espírito de comunismo que há no Brasil, esses petistas querendo transformar o Brasil em um sistema comunista, preparando o Brasil todo para se tornar comunistas. Nós não podemos aceitar, irmão. Nós não podemos aceitar. Se você que se diz cristão, você que se diz confessa o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não pode aceitar essa situação. Como é que você que diz e confessa o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz que tem o Espírito Santo de Deus e comunga com essas pessoas que se dizem comunistas? Porque um comunista, meu irmão, eles agem da seguinte forma: depois que eles conseguem o poder, eles vão tentar todo o possível impedir que o cristão fale de Jesus Cristo. Isso é um espírito de anticristo. E nós não podemos aceitar que o Brasil se torne um país comunista de forma nenhuma. Nós não podemos aceitar que o Brasil se torne um país comunista. O cristão, ele não pode nunca ficar em cima do muro. Ele tem que dizer para que lado ele vai pender. E o cristão, ele tem que sempre pender para o lado certo. Você não observa que esse povo do PT, esse povo comunista, eles só anunciam coisas erradas. Só anunciam aquilo que desagradam a Deus. Eles só apoiam aquilo que desagradam a Deus. Vejam agora a última do STF. Fazendo uma votação para dar um habeas corpus para o Lula. Como pode um condenado 12 anos de cadeia? Meu irmão, 12 anos de cadeia, você já está condenado. Foi julgado e condenado, segunda instância. E o indivíduo ainda não está dentro das grades. Ainda não foi preso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essas eleições, se não tiver voto impresso, vai ser uma fraude. Se nós que somos cristãos, só os crentes, só os cristãos, mais de 55 milhões de evangélicos. Se você se diz ter o Espírito Santo, meu irmão, tenha discernimento. Seu país não pode ser comunismo. Seu país não pode. A bandeira do Brasil não pode se tornar vermelha de maneira nenhuma. Eu morro pelo meu país, eu morro pelo meu Deus. Eu morro pelo meu país, eu morro pelo meu Deus. Eu já fui militar, meu irmão. Eu já fui militar, não tem condição. Eu já fui militar 30 anos atrás. Eu já fui militar. E depois que você aprende a ser militar, não tem como você pegar e concordar com o comunismo. Não tem, meu irmão. Todo o governo comunista que assume o poder, todos eles que estão lá no poder ficam com regalias. E as pessoas que ficam lá embaixo não têm direito a nada. Isso é só uma enrolação. É só uma enrolação desse comunismo imundo. Veja lá como está lá a Venezuela. Veja lá como é que está a Venezuela. Você que apoia o comunismo no Brasil. Você que é cristão. Eu estou falando com os cristãos. Você que é cristão, você que confessa o nome de Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar o Brasil se tornar uma nação comunista. Não podemos aceitar nos render ao PT e entregar o Brasil para ser comunista. Não podemos. Depois que eles transformar o Brasil
Como eles conseguiram transformar a Venezuela em comunismo. Acabou, meu irmão. Tu perde teus direitos. Tu perde teu direito de falar de Jesus. Tu perde teu direito de panfletar. Tu perde teu direito de falar de Jesus para as pessoas. Tu perde teu direito de mandar as pessoas se converter, se arrepender. É isso que eles querem implantar no Brasil, o comunismo. Dominar todo o poder que tem no Brasil. E aonde tu for, tu não consegue encontrar justiça no Brasil em canto nenhum. Isso, depois que o Brasil se tornar comunismo, meu irmão, depois que o Brasil se tornar um país comunista, tu for na besteira de querer anunciar o evangelho, tu vai ser perseguido, tu vai ser surrado, tu vai ser espancado, tu vai ser até morto. Lê a história do comunismo no mundo todo. Matou mais de 150 milhões de pessoas no mundo todo. É uma ideologia ultrapassada. Mas esses imundos do PT ficam querendo colocar essa ideologia no Brasil. Você que é cristão, você que diz que tem o Espírito Santo, meu irmão, presta atenção. Se você que diz que tem o Espírito Santo, se você diz que é cristão, você não pode ser comunista. Me explica como é que Deus ia levantar o povo dele para perseguir o próprio povo dele. Não existe isso. Cristão não pode apoiar comunismo. Cristão não pode apoiar o comunismo. Se o PT vencer nessas eleições de 2018, nós nos tornaremos, de 2018 para 2019, um país comunista. Acabou, meu irmão. Acabou. Acabou. Perdeu os teus direitos de falar de Jesus Cristo. Só vão querer imundície. Só vão querer imundície. Vocês nunca viram, não, um vídeo que tem aí no YouTube? O Lula no palanque e dois homens se beijando, se esfregando um em cima do outro. Só imundície, meu irmão. É isso que você quer para sua filha? É isso que você quer para o seu filho? É isso que você quer para sua família? Só incentivam imundície. E vão roubar a nação. E vão roubar a nação. Não é questão de querer votar no Bolsonaro, não. Não é questão de escolher o Bolsonaro. Eu sei que o Bolsonaro não é a minha esperança. A minha esperança é Jesus Cristo. Mas eu sou cristão. Eu não posso deixar a minha nação se tornar comunista. Eu não posso. Eu não posso deixar a minha bandeira, a bandeira do Brasil. As cores da bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Eu não posso transformar as cores. Eu não posso trocar as cores da minha bandeira pela cor do sangue, vermelha, do comunismo. Eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que lutar contra o comunismo, meu irmão. Todo cristão no Brasil todo tem que se juntar. Todo cristão que se diz ter o Espírito Santo. Não é questão das ideologias do Lula. Não é questão das opiniões do Lula. Não é nada disso. É a questão que o Brasil não pode ser comunista. O Brasil não pode. Não pode ser uma nação comunista. A nação comunista, ela não apoia Israel. Uma nação comunista, elas vão apoiar o islamismo. E se você se diz cristão, meu irmão, você tem que apoiar Israel e você tem que lutar contra o islamismo. E só tem uma forma de nós conseguirmos isso. É colocarmos Bolsonaro no poder. Você é cristão, você não pode ficar em cima do muro. O muro é do Satanás. O muro é do Satanás. Você não pode ficar em cima do muro, você tem que escolher um lado. Nesse mundo é desse jeito, é assim que funciona a justiça. Deus fica observando qual é o lado que tu vai ficar. Se você pegar e ficar de braços cruzados e ficando do lado, apoiando esse comunismo, você é cristão. Deus está observando você. Você é cristão. Você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, meu irmão. Não deixe ninguém te enganar. Você tem livre-arbítrio. É você quem escolhe o que é que vai ser melhor para você, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. E eu não quero a minha nação comunista. Eu não quero. Eu não quero ser comunista. Eu não quero ser comunista. Eu morro lutando. Mas eu nunca vou ser comunista.
Eu morro pela minha nação, eu morro pelo meu Deus. Eu morro pelo meu Deus. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não posso aceitar a minha nação. Eu não posso aceitar a minha nação se tornar comunista. E se você é cristão, meu irmão, lute contra o comunismo. Lute contra o comunismo do Brasil. Não aceite o Brasil se tornar um país comunista. Não aceite. Você tem que pregar o evangelho, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas você tem que lutar contra o comunismo. O comunismo é uma ideologia diabólica. É uma ideologia diabólica. É uma ideologia diabólica. Você se diz cristão, você tem que lutar contra tudo que é ruim na terra. Você não pode pegar e dizer que aquela imundície daquela ideologia lá na Coreia do Norte é uma coisa boa, meu irmão. Só sendo um filho do Satanás, dizer que aquilo dali é uma coisa boa. Só sendo um filho do Satanás, dizer que aquilo lá na Venezuela é uma coisa boa. Dizer o que acontece lá na China é uma coisa boa. É considerada a nação mais corrupta do mundo. Por quê? Porque tudo lá na China é na base do favor. É na base do favor, na base da corrupção. Os militares são tudo corrompidos, comunistas. São tudo corrompidos. São todos uns corruptos. Por causa de uma ditadura comunista, socialista. Você não pode aceitar a bandeira do Brasil se tornar vermelha. Não aceite a bandeira do Brasil se tornar vermelha. Não aceite. Vão querer transformar a bandeira do Brasil, o verde, amarelo, azul e branco do Brasil, em vermelho. E depois que pintar essa bandeira do Brasil de vermelho, toque fogo, meu irmão. Toque fogo. Onde você for num protesto, toque fogo nessas bandeiras vermelhas. Toque fogo. Não aceite. Não aceite sua nação ser comunista. Toque fogo, meu irmão. Queime essas bandeiras imundas. Queime essas bandeiras imundas, vermelha. Não aceite. Isso é o espírito do anticristo querendo entrar no Brasil. E depois que ele se transformar, que esse povo do PT transformar o Brasil em comunismo, acabou, meu irmão. Nós vamos perder o direito de falar de Jesus. E eles vão propagar o islamismo. Eles vão propagar o islamismo no Brasil. E não vão dar direito a Israel. O Brasil se tornará uma nação contra Israel. O Brasil não pode se levantar contra Israel. Toda nação que se levanta contra Israel é amaldiçoada. É a palavra de Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem. E acabou, meu irmão. Você não pode nada contra Deus. Você não pode nada contra Deus. Você não pode. Você não pode, não tem ninguém que possa nada contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se ele pegou e disse que nós não podemos se levantar contra Israel, a gente não pode se levantar contra Israel. E acabou, meu irmão. Acabou. É assim que funciona a palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude e que a nossa nação nunca seja uma nação comunista. Paz do Senhor, paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, em nome de Jesus Cristo. E até chegar às eleições, eu vou defender Bolsonaro, porque eu já fui militar, e eu sei como um militar se comporta. Eu sei como um militar se comporta, como um militar luta contra uma sem-vergonhice. Eu já fui militar, fui 30 anos atrás militar, e até hoje, não esqueci como é que é ser um militar. E dou graças a Deus, em nome de Jesus, por um dia eu ter sido militar. Não me envergonho. Não me envergonho de ter sido militar. Em 1986. Fui o melhor combatente básico de Fortaleza e não me envergonho de ter vestido a farda do exército. Não me envergonho. Eu me envergonho de um partido sem vergonha desse do PT, que quer transformar a nossa bandeira numa bandeira vermelha. Aí sim eu me envergonho. Que junta 7 juízes sem vergonha do STF para proteger um ladrão sem vergonha, um ladrão de 9 dedos. Vão criar vergonha. Que Deus abençoe a nossa nação em nome de Jesus.